começar a nossa celebração de hoje. Boa noite a todos e a todas. Glória a Deus pela presença de cada um de vocês aqui na casa do Senhor. Vamos celebrar com muita alegria esta Santa Missa. Vinha amada do Senhor, a igreja se reúne para orar, suplicar e fazer sua ação de graça a Deus da paz, ao Deus da paz. A Páscoa de Jesus se realiza nas comunidades abertas, a palavra da vida é disposta a produzir muitos e bons frutos. Neste mês das missões, com o tema Missão para Libertar, somos convidados a aprofundar a reflexão da campanha da fraternidade sobre a realidade cruel do tráfico humano. Vamos acolher a procissão de entrada, todos de pé, cantando. Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus, Senhor, sempre no amor dele. Irmãos e irmãs, que bom que nós nos encontramos no final desta tarde, deste domingo, depois de termos exercido o nosso direito de cidadãos e cidadãs, depois de nós termos vivido este domingo, dia de graça, o dia em que nós definimos o futuro do nosso Brasil durante 4 anos. Tomemos consciência daquilo que nós deveríamos ter feito e não fizemos, aquilo que lesa os interesses do nosso país, da nossa nação, os interesses das pessoas, o interesse dos pais, das mães, dos filhos, dos irmãos e irmãs, aquilo que entristece o nosso Deus, aquilo que nos entristece a nós mesmos. E então, suplicando o perdão de Deus, cantaremos e Ele, na sua infinita misericórdia, perdoar-nos-á todos os nossos pecados, tornando-nos dignos de participar da mesa da Eucaristia e da mesa da sua palavra. Com Maria entre nós, a Mãe missionária, a Mãe sempre disposta para interceder pelos seus filhos, supliquemos a misericórdia do Pai cantando. Por pensamentos, palavras,
perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus eterno e todo-poderoso, que nos concedeis com o vosso imenso amor de Pai, mais do que merecemos e pedimos, derramai sobre nós a vossa misericórdia, perdoando o que nos pesa na consciência e dando-nos mais do que ousamos pedir. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar. Liturgia da Palavra. Somos a vinha cuidada com carinho pelo Pai e regada pelo sangue de Cristo, para que produza os frutos de paz e justiça que Deus deseja e espera de nós. Ouçamos. Vou cantar para meu amado o cântico da vinha de um amigo meu. Um amigo meu possuía uma vinha em fértil encosta, cercou-a, limpou-a de pedras,
Plantou videiras escolhidas, edificou uma torre no meio e construiu um lagar. Esperava que ela produzisse uvas boas, mas produziu uvas selvagens. Agora, habitantes de Jerusalém e cidadãos de Judá, julgai a minha situação e a de minha vinha. O que poderia eu ter feito a mais por minha vinha e não fiz? Eu contava com uvas de verdade, mas por que produziu ela uvas selvagens? Pois agora vou mostrar-vos o que farei com minha vinha. Vou desmanchar a cerca e ela será devastada. Vou derrubar o muro e ela será pisoteada. Vou deixá-la inculta e selvagem. Ela não será podada nem lavrada. Espinhos e sarvas tomarão conta dela. Não deixarei as nuvens derramar a chuva sobre ela. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e o povo de Judá, sua dileta plantação. Eu esperava delas frutos de justiça, e eis injustiça. Esperava obras de bondade, e eis iniquidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. A vinha do Senhor é a casa de Israel. A vinha do Senhor é a casa de Israel. Arrancaste do Egito esta videira, e expulsaste as nações para plantar. Até o mar se estenderam seus sarmentos, até o rio os seus rebentos se espalharam. A vinha do Senhor é a casa de Israel. Por que razão vós destruíste sua cerca, para que todos os passantes a vidiem? O javali da mata virgem a devasta, e os animais do descampado nela pastem. A vinha do Senhor é a casa de Israel. Voltai-vos para nós, Deus do universo. Olhai dos altos céus e observai. Visitai a vossa vinha e protegei-a. Foi a vossa mão direita que a plantou. Protegei-a e ao rebento que firmastes. A vinha do Senhor é a casa de Israel. E nunca mais vos deixaremos, Senhor Deus. Dai-nos vida e louvaremos vosso nome. Convertei-nos, ó Senhor Deus do universo, e sobre nós iluminai a vossa face. Se voltardes para nós, seremos salvos. A vinha do Senhor é a casa de Israel. Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Irmãos, não vos inquieteis com coisa alguma, mas apresentai as vossas necessidades a Deus, em orações e súplicas, acompanhadas de ação de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, ocupai-vos com tudo o que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, honroso, tudo o que é virtude, ou de qualquer modo mereça louvor. Praticai o que aprendestes e recebestes de mim, o que de mim vistes e ouvistes. Assim, o Deus da paz estará convosco. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Que fé, vamos aclamar o Santo Evangelho. Povo
Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinhateiros, viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram ao outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando vier o dono da vinha, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Palavra da salvação. A vinha do Senhor é a casa de... Mais uma vez, a vinha do Senhor é a casa de... Quem é este novo Israel para nos dias de hoje? Para quem o Senhor dirige estas palavras, de modo muito especial no livro do profeta Isaías? Vou contar-vos uma canção, uma música da vinha de um amigo. Alguém que possuía uma vinha fez tudo o que era necessário para ser feito. Olhai como se descreve o texto. Um amigo meu possuía uma vinha em frente de encosta. Secou-a, limpou-a de pedras, plantou videiras escolhidas, edificou uma torre no meio e construiu um lagar. O que é que se espera depois de tanto esforço, de tanta dedicação? Quando nós fazemos uma plantação, quando nós preparamos, os que gostam de criar camarão ou peixe no açude, eles fazem tudo por tudo para que a gente possa ter uma boa safra, não é verdade? Mas, o que aconteceu com o nosso amigo no livro? Ele esperava que a sua plantação produzisse uvas boas, mas, ao contrário, houve simplesmente uma pedra. E ele então se pergunta: o que eu poderia ter feito que não fiz? Agora, ficai sabendo daquilo que vai acontecer com a minha vinha. Pois agora vou mostrar-vos o que farei. Vou desmanchar a cerca e ela será devastada. Vou derrubar o muro e ela será pisoteada. Vou deixá-la inculta e selvagem. Ela não será podada. Depois, as sarças tomarão conta dela. A chuva deixará de cair sobre aquele terreno. E depois de ter falado sobre isso, agora o escritor sagrado vira o canhão, o cano, uma linguagem bélica, uma linguagem militar,
aponta o dedo àqueles que estavam ouvindo. Quem é essa vinha? A vinha do Senhor é a casa de Israel, naquele tempo. E hoje, a vinha do Senhor sou eu. Que o Senhor fez tudo por tudo para que eu fosse aquilo que eu sou. O Senhor fez de mim um sacerdote. E o Senhor espera do sacerdote virtudes humanas, virtudes espirituais. O Senhor espera do Padre, e como vocês todos aqui na igreja, esperam do Padre algo que se calhar o Padre nem sabe. Quando vocês cruzam com o Padre, vocês esperam do Padre uma palavra de consolo, uma palavra de conforto, uma palavra de exemplo, uma palavra que o Padre seja alguém distinto de todas as pessoas, alguém de quem se pode esperar palavras sábias. Mas o que às vezes acontece? O Padre começa a produzir agrônomos. O Padre começa a usar palavras ríspidas, palavras ofensivas. O Padre começa a xingar. O Padre começa a falar mil e uma coisas. Afinal de contas, quem é esta casa de Israel? Quem é esta vinha? Sou eu. Voltando-se para cada um de nós, todos nós, é necessário que cada um de nós se considere uma vinha. E o Senhor cuida tanto de nós, não é verdade? Ela sabe. O Senhor cuida de nós. Nós dormimos, acordamos. Nascemos. Como nascemos, ninguém sabe. Como nós fomos crescendo, ninguém sabe. Ninguém pode fazer branco o fio do cabelo, da sua cabeça. Ninguém pode diminuir ou aumentar um pouquinho a sua altura ou a sua idade e assim sucessivamente. Nós nascemos num país tão rico, tão belo. Como é que nós estamos a fazer? O que é que nós estamos fazendo com o nosso país? O Senhor cercou, o Senhor delimitou, o Senhor plantou, o Senhor fez florir o nosso país de riquezas exuberantes, de beleza inexplicável. Mas o que é que nós estamos fazendo com o nosso país? Com o nosso Brasil? O Senhor esperava que nós desenvolvêssemos o país. Fomos às urnas. Hoje, nós escolhemos. O que é que nós esperamos desses homens e essas mulheres em que nós votamos? Exercer o cargo político é uma missão. O Senhor confia a sua vida aos vinhateiros no Evangelho, que produzam os frutos. O Senhor deposita a sua confiança em mim, para que eu possa produzir frutos que permaneçam, frutos bons. Essa vinda do Senhor, de uma maneira geral, se pode entender como o lugar onde nós habitamos, onde nós moramos, o bairro onde nós moramos, a casa em que nós habitamos, que nós precisamos trabalhar, que nós precisamos desenvolver. O planeta em que nós vivemos precisa ser protegido, amparado. Mas muitíssimas vezes nós não conseguimos ser realmente aqueles a quem o Senhor confiou. E ao invés de produzirmos esses frutos que São Paulo diz, ocupai-vos com tudo o que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, honesto, tudo o que é virtuoso, tudo o que merece louvor, é o que vós deveis fazer. E Paulo diz que ele o aprendeu de Cristo. Assim como ele o aprendeu de Cristo, assim também nós devemos aprender dele. Sede meus imitadores, como eu sou imitador de Jesus Cristo. Um pouquinho antes, Jesus diz: primeiro saiu, foi dando aos vinhateiros, foi confiando os talentos, segundo as capacidades de cada um, e saiu e foi embora. O que é que isso significa? São as qualidades, são os dons que nós possuímos. São as virtudes que nós possuímos. Na linguagem paulina, são os carismas, os diversos carismas que cada um de nós tem. E que o Senhor espera de volta, quando Ele voltar, Ele espera que nós rendamos, produzamos. Esse texto é paralelo àquele outro, da distribuição dos talentos. Aquele que recebe 5 talentos tinha a capacidade de produzir mais 5.
E aquele que recebeu 3 talentos tinha a capacidade de produzir mais 3 talentos. E aquele que havia recebido 1 talento tinha a capacidade de produzir mais 1 talento. Mas cada um teve a sua sorte, o seu número. Por quê? Porque de fato, se nós não fizermos dessa palavra aquilo que determina o nosso futuro, nós seremos daqueles que merecerão essa crítica. Por isso eu vos digo, o reino de Deus será tirado e será entregue a outro povo que produzirá os seus frutos. E aí fazemos o gancho com o texto da semana passada. Há muitos dos primeiros que serão dos últimos e dos últimos que serão dos primeiros. E que muitas vezes quando a gente fala quando a gente mete o dedo na ferida, muitas pessoas ficam alérgicas a isso e dói. E dói com razão. Mas é preciso que a gente leve a mão à ferida para que ela se cure. Porque caso contrário, jamais a ferida curará. É preciso que nós recebamos a poda. Ouvimos na primeira leitura. O Senhor secou, podou, e a poda dói. A correção muitas vezes dói. Mas é preciso que nós nos submetamos à correção. Quando Jesus chamou raça de víboras, quem nos ensinou? Quando Jesus chamou os fariseus de hipócritas, isso doía a eles. Imaginai que Jesus tivesse falado para nós, tivesse vindo e apontasse o dedo para nós, raça de víboras, corações entretenidos, insensíveis na prática do bem. São as podas necessárias, são as correções necessárias para que nós possamos produzir uvas boas. A verdadeira videira ou as videiras para darem uvas, elas precisam ser podadas. Nós cristãos, para nós crescermos em estatura de graça, nós precisamos contar com as correções. Aliás, quem te corrige, quem ele te quer? Te quer bem. E muitos de nós não aceitamos as correções. Pensamos que somos os melhores. E isso não é cristão, não é evangelho. Olhai para a primeira leitura, olhai para a segunda leitura, olhai para aquilo que Paulo diz. Infelizmente, eu digo infelizmente, eu não consigo falar outra coisa dentro da igreja, quando eu estou a fazer a homilia, eu não consigo falar outra coisa, senão aquilo que a palavra de Deus me diz. Eu não sei fazer experiência, contar testemunho. Deus fez assim, Deus me fez isso, eu tive uma experiência com Jesus, Jesus me falou, Jesus me revelou, eu não consigo falar nisso. A única coisa que eu sei falar é aquilo que está no texto. Porque a gente corre o risco de falar de nós e não falamos de Jesus. Afinal, quem está falando? É Deus que está falando para o seu povo? É o Padre, enquanto o homem que fala para o povo? As ideias que nós devemos passar não são as nossas ideias, são as ideias de Jesus. É Ele que nos mantém aqui. É por Ele e nele que eu falo. Olhai para aquilo que Paulo diz. Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E quando nós falávamos na semana passada de termos a consciência de sabermos o que estamos fazendo, as responsabilidades que pesam sobre nós na determinação do nosso futuro, nós não estamos fazendo outra coisa, não estamos falando de outra coisa. Na semana passada nós não falamos de outra coisa senão desta vinha do Senhor, que somos todos nós. Nós não falamos de outra coisa senão dos vinhateiros que somos nós, que o Senhor enviou ao mundo. E ai de nós se nós não produzirmos frutos, se nós não dermos uvas boas. Ai de nós se nós não formos capazes de produzir frutos de bondade, frutos de justiça, frutos de perdão, frutos da reconciliação, frutos do amor. Se nós não formos honrosos, se nós não formos puros, se nós não formos amáveis, se nós não vivermos
vivemos aquilo que Jesus Cristo traça para todos nós, podemos fazer tudo o que nós quisermos fazer. E Paulo nos vai ajudar a refletir. Mesmo que eu falasse todas as línguas, mesmo que eu soubesse tocar todos os instrumentos, mesmo que eu soubesse cantar todas as músicas, mesmo que a minha voz fosse uma voz angélica, mesmo que, se me faltar o amor, nada disso me serve. Mas afinal, o que é o amor? Se não perdoar. O que é amar se não acolher? O que é amar se não é humilhar-se? O que é amar se não é considerar o outro melhor do que nós? Paulo dizia na semana passada que cada um de vocês considere o outro melhor do que a si. Não é o padre Blanco que falou isso, é Paulo, aquele que imitou, bebeu do coração de Jesus, aquele que se encontrou misteriosamente com Jesus. Paulo que fez uma experiência dolorosa. A conversão de Paulo foi uma conversão dolorosa. E porque ele sentiu na carne a dor da queda do cavalo, ele intensifica o seu ministério e se torna de fato um apóstolo ferrenho e deixa-nos um legado fundamental se nós quisermos realmente produzir frutos de bondade, frutos de misericórdia, frutos de compaixão, frutos de ternura, frutos do próprio amor de Deus entre nós. Caso contrário, meus irmãos e minhas irmãs, o nosso ser cristãos será uma fantochada. E quando chegar a hora da verdade, o reino dos céus nos será tirado e será entregue a outras pessoas que poderão produzir os devidos frutos. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que cada um de nós se considere realmente a vinha do Senhor. Que você, esposa, considere o seu marido a vinha do Senhor. E que você, marido, considere a sua esposa a vinha do Senhor. E que os filhos considerem os seus pais a vinha do Senhor. E os pais considerem os seus filhos a vinha do Senhor. Que os irmãos se considerem vinha uns dos outros. E que todos nós, como comunidade de Cabeçuda, nos consideremos a vinha do Senhor. E que cada um de nós espere do outro frutos bons. Porque caso contrário, meus irmãos e minhas irmãs, a nossa fé será uma fé postiça. A nossa fé, o nosso ser cristão será um ser cristão, vamos assim dizer, descartável. Seremos fraldas descartáveis. Seremos pratos descartáveis. Não seremos de uma fé confirmada em ações concretas. Muitas pessoas dizem: eu tenho fé, eu rezo, eu sou católico, eu sou isto, eu sou aquilo. Mas quando chega na hora da verdade, torce o nariz e vai para o outro lado. Que fé é esta, meus irmãos e minhas irmãs? Uma fé que exclui a dor, uma fé que exclui o sofrimento, uma fé que elimina a cruz de Jesus. Essa fé não é uma fé que se alicerça na paixão, morte e ressurreição de Jesus. A verdadeira fé é aquela que olha para a cruz e diz: aí está a minha salvação. Eu fui salvo graças a essa cruz, graças às lágrimas derramadas na cruz, graças ao sangue vertido na cruz. Eis a fonte de onde emana, eis a razão de ser da minha salvação. E por isso, como Paulo, completo na minha carne o que faltou na paixão de Jesus. Isto significará, meus irmãos e minhas irmãs, produzir frutos da mortificação. Não existe nenhum santo sem humildade. Não existe nenhum santo sem simplicidade. Um santo arrogante não existe. Santo arrogante, santo soberbo, santo prepotente, procurem em todos os livros, vocês não vão encontrar nenhum desses santos. Agora, humilde, há de montes. Simples, há de montes. Aqueles que seguiram as pegadas de Jesus. Não há maior, pior
humilhação senão esta que está ali na cruz? Um Deus. Primeiro Deus se faz homem. E o pior, um Deus se faz crucificar na cruz. Haverá uma humilhação pior do que essa? Reflita. A sua salvação, os frutos que você deve produzir, os frutos que eu, como padre, devo produzir, são os frutos que passam pela cruz. Caso contrário, eu não chegarei à meta. Feche um pouquinho seus olhos e faça uma pergunta. Que frutos eu estou produzindo na minha casa, no meu emprego, na minha comunidade, no bairro, na minha comunidade, na minha família e aqui na igreja? São frutos do perdão, da misericórdia, da compaixão, da honestidade, da justiça, do amor? São frutos que me levam à santificação ou são frutos que me afastam da presença de Deus? Que vinha eu estou sendo para os meus familiares, para a minha igreja, para a minha comunidade? Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, em Jesus Cristo, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu por nossas faltas, foi crucificado por sepultado, desceu às mansões dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, dono da eternidade e dos mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Somos a vinha do Senhor, um povo amado e querido por Deus. Apresentemos ao Senhor da mesa as necessidades da igreja e de todo o país, dizendo: pelo Papa Francisco e pelos bispos, padres, diáconos, religiosos e todo o povo de Deus, para que realizamos a missão que nos foi confiada, rezemos. Pela sociedade brasileira, para que percorra os caminhos da paz verdadeira e da justiça social, rezemos. Pelos missionários que se propõem partilhar o Evangelho com os povos que não o conhecem, rezemos. Pelas vítimas do tráfico humano, do trabalho escravo e de toda forma de violação da dignidade, para que encontrem apoio e libertação, rezemos. Pelos cidadãos brasileiros que neste domingo vão escolher novos representantes para que elejam políticos comprometidos com a promoção e o bem do povo, rezemos. Pai da humanidade, nós te agradecemos pelo teu Filho Jesus, enviado para a vida plena a toda criatura. Dá-nos o teu Filho para que quer o teu Cristo e o Deus com coragem, com toda a tua força da como igreja missionária, em todos os nossos compromissos, e a mensagem e depois de Santa Maria,
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Nações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, ó Pai, é nosso dever dar-vos graças e nossa salvação dar-vos glória. Só vós sois o Deus vivo e verdadeiro que existis antes de todo o tempo e permaneceis para sempre habitando uma luz inacessível. Mas porque sois o Deus de bondade e a fonte da vida, fizestes todas as coisas para cobrir de bênçãos as vossas criaturas, que a muitos alegraram com a vossa luz. Eis, pois, diante de vós todos os anjos que vos servem e glorificam sem cessar, contemplando vossa glória. Com eles também nós, e por nossa voz, tudo o que criastes, celebramos o vosso nome, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Nós proclamamos a vossa grandeza, Pai Santo, a sabedoria e o amor com que fizestes todas as coisas. Que criastes o homem e a mulher à vossa imagem e lhes confiastes todo o universo, para que, servindo a vós, seu Criador, dominassem toda a criatura, e quando pela desobediência perderam a vossa amizade, não os abandonastes ao poder da morte, mas a todos socorrestes com bondade, para que aos procuraram nos pudessem encontrar. E ainda mais, oferecestes muitas vezes aliança aos homens e às mulheres, e os instruístes pelos profetas na esperança da salvação. E de tal modo, Pai Santo, amastes o mundo, que chegada à plenitude dos tempos, nos enviastes o vosso próprio Filho para ser nosso Salvador. Verdadeiro homem concebido do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria, viveu em tudo a condição humana, menos no pecado. Anunciou aos pobres a salvação, aos tristes, aos oprimidos a liberdade, aos tristes a alegria. E para realizar o vosso plano de amor, entregou-se à morte e, ressuscitando dos mortos, venceu a morte e renovou a vida. E, a fim de não mais vivermos para nós, mas para Ele, que por nós morreu e ressuscitou, enviou de vós ao Pai o Espírito Santo, como um primeiro dom aos vossos fiéis, para santificar todas as coisas, levando a plenitude da sua obra. Por isso, nós nos pedimos que o mesmo Espírito Santo santifique estas oferendas, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue
de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, para celebrarmos este grande mistério que Ele nos deixou em sinal da sua eterna aliança. Quando chegou, pois, a hora em que por vós o Pai ia ser glorificado, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, enquanto ceavam, Ele tomou o pão, deu graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, Ele tomou o cálice com vinho nas suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando agora, ó Pai, a memória da nossa redenção, anunciamos a morte de Cristo e sua descida entre os mortos, proclamamos a sua ressurreição e ascensão à vossa direita, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos o seu corpo e sangue, sacrifício de vosso agrado e salvação do mundo inteiro. Olhai com bondade o sacrifício que destes à vossa igreja, concedei aos que vamos participar do mesmo pão, do mesmo cálice, que reunidos com o Espírito Santo no seu corpo, nos tornemos em Cristo um sacrifício vivo para o louvor da vossa glória. E agora, ó Pai, lembrai-vos de todos pelos quais nos oferecemos este sacrifício, o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo João Francisco, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e todos os ministros, os fiéis que em torno deste altar vos oferecem este sacrifício. O povo que vos pertence e todos aqueles que vos procuram de coração sincero. Lembrai-vos também dos que morreram na paz do vosso Cristo, de modo especial ao Betina Matias Pereira, dois anos de falecimento, Zuma Santana Firmino, Antônio José Firmino, Volney Fernandes da Rosa, família Fernandes, Figueiros, Rosa e Sesca, 3 anos de falecimento de Silvio de Souza, e de todos os mortos, dos quais só vós conhecestes a fé. E a todos nós, vossos filhos e filhas, concedei ao Pai de bondade, que com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, com os apóstolos, São Pedro e São Paulo, e todos os santos, possamos alcançar a graça eterna no vosso reino, onde com todas as criaturas libertas da corrupção, do pecado e da morte, vos glorificaremos por Cristo nosso Senhor. Por Ele dás ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Formamos um só corpo em Cristo Jesus, todos nós que comungamos no mesmo Senhor. Por isso, rezemos: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrando-nos de todos os males, ó Pai, damos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto não da esperança. Aguardamos a vinda de Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que escolheis com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tem misericórdia de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tem misericórdia de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, dai-nos a paz.
Felizes os convidados para ser do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entres em minha morada, mas dizer uma palavra e serei salvo.
Possamos, ó Deus onipotente, saciar-nos do pão celeste, inebriar-nos do vinho sagrado, para que sejamos transformados naquele que agora recebemos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Sendo a vinha do Senhor predileta, vamos produzir frutos, que o Senhor nos acompanhe. Fiel pelicano, milagre supremo de amor.